Queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra seja dada ao Senhor, né? Hoje iremos meditar no texto de Marcos, capítulo 6, no versículo 45 ao 56, amém? Deixa eu retornar aqui. Logo depois, Jesus ordenou ao discípulo que subisse no barco e fosse na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir do discípulo, Jesus subiu a um monte, a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo, tem de bom ânimo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados e que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em cama e os levaram para o lugar onde sabia que Jesus estava. E em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, põe os doentes nas praças e pedia a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Amém? Deus, que o Senhor possa falar conosco através de Deus da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vemos dentro desse texto algo sobrenatural acontecendo. E Jesus ordenando aos seus discípulos para que eles pegassem o barco e fossem adiante, na frente dele, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus subiu ao monte para orar, logo, tendo despedido todo mundo. E quando os discípulos estavam no barco, navegando, veio ondas fortes e estava praticamente para derrubar, destruir o barco. E eles entraram em completo desespero. E Jesus, vendo aquilo que ele já estava na terra, ali em terra, como fala o texto, e ele viu ao longe as lutas que eles estavam passando. E Jesus faz algo extraordinário. Ele começa a andar no meio dessas ondas fortes, do mar turbulento ali. Ele começa a andar sobre as águas. Aí os discípulos, vendo Jesus vindo, eles não o reconheceram. Eles acharam que era um fantasma e ficaram mais e mais apavorados. Eles não conseguiram reconhecer Jesus no meio da tormenta. Às vezes acontece isso conosco também. Às vezes não conhecemos o Senhor em meio às tormentas, em meio às lutas, em meio às provações. Parece que ele perdeu o seu poder, parece que ele perdeu o seu controle. Mas não. Jesus estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Se ele pediu, se ele ordenou, pegue o barco e atravesse do outro lado, pode vir o que quiser, até uma grande tempestade junto com mais tormenta e tudo mais, eles iriam atravessar, porque quem ordenou
é fiel para guardar e cumprir nas nossas vidas. E eles se desesperaram, né? Eles não reconheceram, né, o Senhor naquele momento e começaram a gritar de desespero: agora que vai ser de nós vamos morrer, e agora, o que a gente vai fazer? Não tem escapatória. E o texto fala que eles acharam que era até um fantasma, né? Então naquela época, né, já dava para ver que assim, as pessoas tinham meio esse credo, né, em fantasma e tal. Sabemos que a pessoa, depois que ela morre, ela não volta mais, né? E eu falo assim, o espírito dela aparecia andando, vagando aí, falando. Mas tem lugar assim que eles invocam o espírito da pessoa e ela aparece lá e fala direitinho. Beleza, mas o que está por trás não é a pessoa, e sim o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que ele engana. Ele se disfarça, né, como um inimigo e engana essas pessoas, engana aqueles que estão invocando e engana também aqueles que estão lá procurando, né, esses espíritos, né. Então, aí se a gente tem que fazer o bem, penso eu assim, né, é para a pessoa em vida, não é que ela estiver em vida. Depois que ela morreu, ela segue-se o juízo, né. A Bíblia diz: está destinado o homem morrer uma única vez, vindo logo em seguida o juízo sobre a vida dela. Então, né, precisamos fazer o bem enquanto a pessoa está viva, né? Fazer o que a gente puder de fazer de melhor para ela, a gente faz, né? Mas então essas aparições, qual que é a resposta para tudo isso, né? Fantasma de tal pessoa apareceu lá na casa. Esse é o diabo. Que ele quer que as pessoas acreditem nesse tipo de coisa. Então, na hora que aparecer, fala assim: tá repreendido em nome de Jesus, na mesma hora vai embora. Que ele não pode contra o nome de Jesus. Amém? Então, continuando, Jesus falou para eles: calma, gente, coragem. Você está tendo coragem em minhas tormentas? Em minhas lutas, em minhas provações, você está tendo coragem? Você está tendo bom ânimo? Jesus falou assim: coragem, tenho ânimo, sou eu. Às vezes a tormenta vem, as lutas vêm, mas isso não é sinal que Deus perdeu o controle, né? Ele está com as nossas vidas nas suas mãos. E Jesus praticamente tirou onda, né? Andando por cima do mar. Que coisa maravilhosa, né? E depois Jesus subiu ao barco com eles, né? E o vento se acalmou. E os discípulos, completamente apavorados, e que a mente deles estava bem fechada, porque eles não tinham entendido, né, o milagre dos pães, né? Eles falaram assim: quem que é esse? Nós achamos que nós conhecemos Jesus, mas está longe da nossa compreensão de saber quem Ele é. Jesus, Ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Não entra na nossa capacidade humana, não dá para entender, não dá para explicar, não existe palavra para descrever. E Jesus mostrou o seu poder aqui para eles. Ele queria mostrar para os seus discípulos que Ele tinha poder. E aonde Jesus chegava, né, mais para frente vemos em Genezaré, que o povo ia até ele. E só de tocar aqui, ó, na orla das suas vestes, né, em sua roupa, eram curados. Um toque só. Não precisava mais do que isso. E eram curados. Todos os doentes, né, eles iam povoados, né, com os doentes nas praças, e pediu a Jesus que o deixasse pelo menos tocar na sua barra. Não precisava nem Jesus fazer uma oração para ele, nem colocar a mão lá, não. Era só deixar. Jesus deixou só fazer isso aqui, ó, no Senhor, dá uma puxadinha na sua veste aqui. Aí chegava uma pessoa lá doente, né, cega, saía vendo. Chegava uma pessoa paralítica, segurava lá, saía andando. Uma pessoa surda, né, chegava lá, né, tocava, né, nas vestes de Jesus e era curado, passava a ouvir, né? Então Jesus fazia milagres extraordinários.
pessoas assim que morreram, né? Provavelmente os parentes levavam lá, né, até Jesus e pedia para tocar nas vestes de Jesus e ela ressuscitava. Então, ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente, com o mesmo poder, não mudou. Todo o poder está em suas mãos. Então, ele pode fazer muito mais para mim, muito mais para você, em nome de Jesus. Não fique apavorado em minhas tormentas, em minhas tempestades. Só creia que ele há de fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer um milagre, ó Deus, ao qual ele precisa na vida dele, meu Pai, em nome de Jesus. Transforma, liberta, faz de Deus uma obra maravilhosa, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. Existem pessoas que precisam ser curadas, né? Estão doentes, estão enfermos, né? E Jesus pode fazer um milagre na vida dela, né? Como eu coloquei nesse fundo, né? Grande é o Senhor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Que esse grande Deus, né, entra em sua vida, em nome de Jesus, e faça, né, grandes maravilhas. Esse é o meu desejo e eu tenho certeza que é o desejo dele também. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau!